João 1,31 Eu não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Comentários Otávio Rosa. Todos nós temos um chamado na obra do Senhor Jesus Cristo. O profeta João Batista nasceu com uma única finalidade, a de ser o precursor de Cristo. João Batista não conhecia, mas sabia da necessidade de anunciar sua chegada, pois ninguém conhece o Pai se o Filho não revelar, assim também se dar com o Filho. O profeta João Batista falar sobre a chegada de Cristo, porque ele foi revelado pelo Espírito Santo. E para que não tivessem dúvida nenhuma sobre quem ele era, deixa bem claro que após ele apareceria aquele que com milagres portentosos que jamais havia acontecido Cristo se manifestaria a toda a nação de Israel. Embora naquela altura a nação de Israel estava contaminada pela religiosidade dos senhores das sinagogas que com finalidade de manter seu poder espiritual ensina do povo ensinava aquilo que lhe convém, e não o que o povo precisava. Muito se fala sobre o fato de terem se frustrado com Cristo Jesus, porque esperavam um líder político-religioso rico que fosse libertar a nação israelense do Império Romano. Na verdade a população esperava isto, porém para os senhores da lei aquela situação não era tão ruim, pois Roma não intervia nas questões religiosas dos judeus, ou seja, os líderes religiosos tinham sobre a nação o poder espiritual, algo parecido com o dia de hoje. Templos religiosos cristãos cada um para um público diferente, dos mais rigoroso com a palavra ao mais moderno, do espiritual ao materialismo, mas todos tentando manter o controle sobre a igreja, ditando regras que lhe chamam de confissão de fé, quando nossa confissão de fé é uma só, Jesus Cristo como Senhor e Salvador exclusivamente. Doutrinas para o cristão não existe, o que existe é praticar os ensinamentos de Cristo Jesus e daqueles que com o Senhor esteve no período que estivera no nosso meio vivendo na mesma materialidade que nós. Esses são os seus apóstolos, esses que vemos não passam de usurpadores, pois como são apóstolos sem foram escolhidos 12 homens na qual foram ensinados pelo próprio Jesus Cristo para serem representante das 12 tribos de Israel pregando o Evangelho. Nem mesmo o nosso irmão Judas Iscariotes pode ser chamado de apóstolo, e isso não está relacionado com a traição que fez o nosso Deus, pois assim como o profeta João Batista nasceu com uma única finalidade de ser o precursor de Cristo Jesus, nosso irmão Judas Iscariotes também. Contudo era necessário que ele fosse próximo de Cristo Jesus para tal chamado. Mesmo nosso irmão Matias, que foi pelo 11 apóstolo escolhido para assumir o lugar de Judas Iscariotes como discípulo, na verdade esse lugar no apostolado de Cristo Jesus pertencia a Paulo, que ainda não havia sido convocado pelo Senhor Jesus para o ministério de Cristo Jesus. Da mesma forma, quando a Igreja Cristã Católica trocou o Senhor Jesus Cristo, o Deus Altíssimo, de representante de Deus, ou seja, de si mesmo por um homem, perdeu toda a essência do Espírito Santo, pois nenhum homem pode ser representante de Deus, senão o próprio Deus, Jesus Cristo, pois quem tem autoridade para julgar, perdoar e salvar-se um só, o próprio Deus, Jesus Cristo. Embora a Igreja Cristã Católica tenha o seu chamado como se deu com o profeta João Batista e o nosso irmão Judas Iscariotes, então o que se possa fazer é orar para que a Igreja Apostólica Romana cumpra o seu ministério na obra de Cristo Jesus, para a glória de Cristo. Quando entendemos que cada um de nós temos o seu chamado na obra de Cristo, deixamos de ser juízes e começamos a trabalhar com mais empenho. Mas fato é que trabalhar na obra de Cristo Jesus não é voluntário em determinado templo religioso, e sim pregar o Evangelho de Cristo sem vinculá-lo a determinada igreja cristã, seja ela católica ou protestante, pois nenhuma foi de fato fundada pelo Senhor, mas sempre nos deixou cientes que sua igreja será orgânica, cada um de seus seguidores de modo individual pregando o Evangelho e ao mesmo tempo juntos no sentido de ensinar a mesma confissão de fé, Jesus Cristo como o Senhor é Salvador exclusivamente. Que cada um de nós possamos entender nossa importância no ministério de Cristo Jesus, no tocante à sua obra, e sem julgamento do mérito entender que tais templos cristãos serviram para a igreja uma espécie de filtro. Lembra da parábola do trigo e joio? Então o Senhor Jesus Cristo no dia da colheita buscará aquele que passaram por esses locais sem se contaminar com doutrinas humanas, mas antes se mantiveram fiéis ao Evangelho de Cristo. Ou por acaso pensais que todos que estão na igreja cristã serão salvos? A palavra do Senhor Jesus Cristo é a semente boa e pura,
Contudo, Satanás veio e jogou suas sementes no meio e assim ambas têm crescido juntas. Mas no dia da colheita o Senhor Jesus Cristo separará os seus frutos daqueles que não são. Aqueles frutos que não lhe pertencem serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com os ateus. Pois quem não obedece os ensinamentos de Cristo Jesus, ainda que esteja em determinada igreja, se torna ateu aos olhos de Cristo. Os religiosos que pensam que somente os membros de seu templo religioso alcançaram a salvação em Cristo Jesus, os seguidores de outros deuses, inclusive cristão, que aguarda no seu coração imagens de outras pessoas na esperança que aquelas imagens possam operar milagres ao seu favor. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.